Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos resolver novamente algumas questões da banca FADESP. É a nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos do nosso canal. Separei 5 questões que trabalham tanto temas da licenciatura como também temas relacionados ao bacharelado, para a gente revisar alguns conceitos importantes e entender um pouco também o perfil de questões da banca FADESP. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver em nossas aulas. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo e você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Conhecimento a respeito da fisiologia corporal constitui-se em um dos elementos formativos mais importantes para os docentes da educação física. Conhecer os diferentes sistemas e seu funcionamento e interações contribui para que os docentes possam planejar de forma mais adequada as práticas corporais. Neste sentido, o tecido muscular estriado esquelético é um importante agente associado ao movimento humano. Esse movimento ocorre pela função contrátil que esse tecido apresenta. As proteínas presentes na musculatura estriada e esquelética que fazem a contração são. E aí é importante a gente destacar que tanto a banca FADESP como outras diversas bancas do país acabam trazendo a fisiologia que, na teoria, muita gente acha que só vai ser cobrada em concursos do bacharelado, mas várias bancas acabam também trabalhando conceitos importantes da fisiologia em provas da licenciatura. Então, eu recomendo, mesmo que você vá realizar concursos para cargos de professor, concursos para a área da licenciatura, é sempre bom estar revisando conceitos importantes da fisiologia, porque tanto a FADESP como também as outras diversas bancas do país podem acabar explorando essa temática. Nessa questão, especificamente, ele vai querer saber quais são as proteínas presentes na musculatura estriada esquelética que fazem a contração. Então, quando a gente relembra desse processo de contração muscular lá na fisiologia, a gente lembra que o que faz o movimento, o que realiza a contração de fato, é o deslizamento dos filamentos da miofibrila, né, da fibra muscular. Então, a gente vai ter dois filamentos que a interação entre eles é que realiza a contração e, consequentemente, o movimento corporal. Então, a gente vai ter dois filamentos, o filamento espesso e o filamento fino. O filamento espesso vai ser composto principalmente pela miosina, enquanto que o filamento fino é composto por troponina, tropomiosina e actina. Então, é a interação entre o filamento fino e o filamento espesso que vai realizar, né, que vai acabar realizando a contração muscular. Então, relembrando, filamento fino, a gente tem troponina, tropomiosina e actina, enquanto que no filamento espesso nós temos a miosina. Nesse caso, a alternativa A é a correta, pois traz justamente essas 4 proteínas que constituem a fibra muscular, né, as miofibrilas, e acabam realizando a contração muscular. Primeira questão, então, item A é o correto. Segunda questão, de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, as práticas corporais tematizadas na educação física constituem 6 unidades temáticas que necessitam ser desenvolvidas pedagogicamente ao longo de todo o ensino fundamental, sendo elas brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. No que tange ao objeto de conhecimento Lutas do Brasil, a BNCC indica que ele seja desenvolvido nos... E aí a gente relembra que um dos principais tópicos da BNCC cobrado em concursos é justamente as unidades temáticas, mais especificamente suas classificações e também sua distribuição ao longo do ensino fundamental, que é justamente o que essa questão irá cobrar. Ela quer saber da unidade temática de lutas, em qual período do ensino fundamental as lutas do Brasil estará inserida. E para isso a gente tem que relembrar a distribuição da unidade temática de lutas ao longo do ensino fundamental. Na BNCC, as lutas vão ser trabalhadas a partir do terceiro ano, então vai ser nos anos iniciais do terceiro ao quinto ano e nos anos finais do sexto ao nono ano, realmente completos.
Então, nos anos iniciais, que vai do terceiro ao quinto ano, nós vamos trabalhar as lutas dos contextos, né, de um contexto micro até um contexto um pouco mais amplo, que vai do contexto comunitário e regional até as lutas de matriz indígena e africana, enquanto que nos anos finais do ensino fundamental nós vamos ter sexto e sétimo ano, lutas do Brasil, e oitavo e nono anos nós temos as lutas do mundo. Então a distribuição da unidade temática de lutas na BNCC se dá dessa forma. Anos iniciais, terceiro ao quinto ano, contexto comunitário e regional, matriz indígena e africana. Sexto e sétimo ano, já nos anos finais, lutas do Brasil. E oitavo e nono anos, lutas do mundo. Nesse caso, como ele quer saber das lutas do Brasil, nós temos o item C, o correto, já que ocorre justamente nos anos finais, mais especificamente no sexto e sétimo anos. Segunda questão, então, item C é o correto dessa questão. Terceira questão, durante a realização das atividades físicas inerentes à prática da educação física escolar, algumas intercorrências podem acontecer e é fundamental que os docentes da educação física escolar possuam conhecimento sobre o primeiro socorro. Nesta perspectiva, é fundamental que o docente reconheça a intercorrência para poder evitar o seu agravamento e buscar, o mais rapidamente possível, atendimento médico especializado. Algumas vezes, como consequência de quedas ou choques durante a realização de atividades esportivas, ocorrem luxações. Conforme a literatura específica, luxação é entendida como, e aí mais um tópico que pode ser cobrado tanto em provas da licenciatura como em provas do bacharelado, né? Os primeiros socorros e os socorros urgentes em educação física. Nesse caso, especificamente, nessa questão, ele vai querer saber o conceito de luxação. E aí vamos para as alternativas. Na alternativa A, ele traz o conceito de uma lesão, né, uma intercorrência que traz como característica o acúmulo anormal de líquido nos tecidos do organismo, em especial no tecido conjuntivo. Porém, essas características não fazem referência à luxação, mas sim ao conceito de edema. Então, quando a gente fala de edema nos primeiros socorros, nos socorros urgentes, a gente vai ter exatamente essa conceituação. O acúmulo anormal de líquido nos tecidos do organismo, em especial no tecido conjuntivo. Item B, a perda da congruência articular entre dois ou mais ossos em uma articulação, e aí perfeito, esse de fato é o conceito da luxação. A luxação mais comum acaba sendo a luxação do ombro, né? Então a gente quando relembra da luxação do ombro, a gente tem exatamente esse deslocamento, essa perda da congruência articular entre dois ou mais ossos. No caso do ombro, o húmero sai ali da cavidade glenoide, o que constitui a luxação do ombro. Então, falando de conceito de luxação, de fato, essa é a principal característica, né? A perda da congruência articular entre dois ou mais ossos em uma articulação. Item B já é o correto. No item C, ele traz uma lesão com característica vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas. Nesse caso, nós temos as queimaduras, mais especificamente a queimadura de primeiro grau, já que não tem a formação de bolhas, né? A principal característica vai ser a vermelhidão. E por último, no item D, derramamento de sangue nos tecidos ou em camadas profundas, sem ferimento aberto. Então, quando a gente tem um derramamento de sangue nos tecidos, porém não tem um ferimento aberto, nós vamos ter uma hemorragia interna. Terceira questão, então, de fato, como a gente viu anteriormente, item B é o correto, é o que traz o conceito da luxação. Quarta questão, as Paralimpíadas são a versão dos Jogos Olímpicos disputadas por pessoas com deficiência. Sobre elas, é correto afirmar que: item A, entre as modalidades estão a bocha, o futebol de 5, o halterofilismo e o golfe. E aí está quase toda correta. De fato, a bocha, o futebol de 5 e o halterofilismo são modalidades dos Jogos Paralímpicos, né? A bocha realizada principalmente por atletas com paralisia cerebral. O futebol de 5 é uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência visual. E o halterofilismo é uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência física e motora, porém o golfe não é uma modalidade dos Jogos Paralímpicos, o que torna esse item A incorreto. No item B, ele fala que os atletas são divididos em classes
de acordo com o grau de comprometimento físico ou mental, que são as mesmas para todas as modalidades, e aí é falso, né? Nos Jogos Paralímpicos, nós vamos ter atletas com deficiência física ou motora, deficiência visual e deficiência intelectual. Então, as características, né, as classificações das modalidades vão se dar a partir dos atletas com essas características. Porém, cada modalidade vai ter a sua própria classificação. Então, por exemplo, o judô, que é uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência visual, tem a sua própria classificação. O halterofilismo, que é uma modalidade exclusiva para atletas com deficiência física, já vai ter outro tipo de classificação. O atletismo, que participam aí atletas tanto com deficiência intelectual como com deficiência visual, e atletas com deficiência física e motora já vai ter outro tipo de classificação e assim por diante. Então, apesar de nos Jogos Paralímpicos existirem as classes, elas variam de acordo com a modalidade, de acordo com as características de cada uma das modalidades. Item C. Atletas podem competir em qualquer modalidade, independentemente da deficiência, para garantir o princípio de inclusão. E aí é falso, como a gente falou anteriormente, né? De acordo com a modalidade, nós vamos ter as suas classificações, e aí vão ter modalidades que todos os atletas e vai abranger atletas com todos os tipos de deficiência, né? Atletas com deficiência visual, atletas com deficiência física e atletas com deficiência intelectual. Porém, tem modalidades que são específicas para cada um dos tipos de deficiência, como é, por exemplo, o caso do judô, do goalball e do futebol de 5, que são modalidades exclusivas para atletas com deficiência visual. Então, por isso, o item C também é falso. Item D. A primeira edição ocorreu em 1960, em Roma, e se repete a cada 4 anos, tradicionalmente no mesmo local em que ocorrem os Jogos Olímpicos e também no mesmo ano. E aí, perfeito, né? Quando a gente vê a história dos Jogos Olímpicos trabalhados de fato como Jogos Paralímpicos, a gente vai ver que realmente a primeira edição ocorre lá em 1960, em Roma, e desde então, a cada 4 anos, vão ocorrendo as novas edições e sempre após os Jogos Olímpicos, né, na mesma cidade, na mesma estrutura dos Jogos Olímpicos. Então, realmente, como a gente viu anteriormente, os itens A, B e C estão incorretos, e aí tanto por eliminação, como também pela característica que o item D traz, ele é o correto dessa quarta questão. E quinta e última, o conhecimento do corpo humano e os movimentos por ele executado assumem importante função na formação e atuação profissional do docente da educação física. Desta forma, reconhecendo a importância da articulação do joelho em diversos movimentos, anatomicamente essa articulação é classificada como, aí ele traz, de artrose, gonfose, sindesmose ou sincondrose, e aí a gente relembra a classificação geral dessas articulações, né? Nós vamos ter principalmente 3 tipos de articulações: as articulações fibrosas, as articulações cartilaginosas e as articulações sinoviais. As articulações fibrosas, chamadas também de sinartroses, são aquelas em que tem uma baixíssima mobilidade e o elemento entre as peças, entre os ossos, vai ser o tecido conjuntivo fibroso, e aí uma de suas classificações é justamente a sindesmose. Já na segunda classificação, as articulações cartilaginosas ou anfiartroses, ela tem também uma baixa mobilidade, apesar de ter uma mobilidade um pouco maior do que as articulações fibrosas, e sua principal característica é o elemento entre as peças, que é o tecido conjuntivo cartilaginoso. E aí, dentre as suas classificações, está a sincondrose. Já o terceiro tipo de articulação são as articulações sinoviais, chamadas também de diartroses, e dentre elas está a articulação do joelho, que as diartroses são classificadas, né, sua principal característica está de acordo com a ampla mobilidade que essas articulações possuem e o seu elemento entre as peças, né, o que está ali entre os ossos, entre as peças, é o líquido sinovial. Então, por isso, nós temos a alternativa correta dessa quinta questão, as diartroses,
em que o joelho está incluído, né? As articulações de maior mobilidade do nosso corpo são as articulações de artrose ou articulações sinoviais. As gonfoses aqui presentes no item B são as articulações da arcada dentária, né? A articulação do dente com sua raiz ali, com seu alvéolo. Então, na quinta questão, nós temos a articulação do joelho presente na classificação das articulações sinoviais ou de artroses. Quinta questão, então, item A é o correto. E com isso, finalizamos essa nossa aula trabalhando questões da banca FADESP. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, @concurso Física. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.